Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarda, que a paz do Senhor invade sua casa, sua vida, sua família, amém? Vamos orar, falar com Deus, só que antes eu senti de dar aqui um breve testemunho meu, quero tentar resumir o máximo. Várias irmãs aqui já contaram o testemunho delas aqui no grupo, e eu sempre falei que um dia eu contaria o meu testemunho. E hoje eu resolvi falar um pouco aqui da minha vida, falar um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês, mas vou tentar resumir. E um dia, quem sabe, eu venho falar com mais detalhe. Antes vamos ler nossa palavra que se encontra lá em Eclesiastes 12, verso 1, que diz assim: Lembra-se do seu Criador no dia da sua mocidade ou no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Amém? Aleluia. Quero dizer para você, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua mocidade com os prazeres desse mundo, que é só ilusão, mais nada. Esse mundo nós temos só ilusão para oferecer, nada mais do que isso. Mas Deus tem vida eterna para te dar, paz e alegria para a sua alma. Amém? Bom, eu me comprometi com Cristo aos meus 21 anos, 22 anos. Naquela época eu senti como se eu já tivesse vivido uma vida inteira por causa do alcoolismo da minha mãe de criação. Porque minha mãe verdadeira, ela gostava de um homem, ele era dentista. E ela sempre ia lá para consultar com ele, né? Arrumar os dentes, e acabou ficando grávida de mim. Eu nasci e um dia ela foi até ele, pedir ele um remédio, um dinheiro para comprar um remédio para mim. Porque eu nasci com bronquite e coqueluche. E eu nasci tão pequenininha que eu cabia numa caixinha de sapato. Minha mãe apertou a gravidez por causa do irmão mais velho, que ficou no lugar de pai. E naquela época, se uma pessoa, né, um filho, uma irmã, aparecesse grávida, ela era posta na rua de mala e tudo, porque a honra naquela época era o nome. O nome era tudo, era a honra da família. E ela apertou a gravidez, ela pôs cinta, ela apertou o máximo que ela pôde, e eu não desenvolvi no ventre dela. Eu nasci muito pequenininha, cabia numa caixinha de sapato. Tão pequenininha que minha mãe de criação falou uma vez comigo que tinha medo de dar banho. De tão pequena que eu era, ela tinha medo de me quebrar. E eu nasci já espirrando com bronquite, e logo em seguida eu dei o coqueluche, e minha mãe disse que eu morri e tornei viver. Eu ia tossindo, ficava roxinha, engolia a língua, e ela tinha que enfiar o dedo dentro da minha boca e trazer minha língua para fora, porque eu engolia a língua de tanto tossir, e eu ficava roxa, porque eu tinha bronquite. E minha mãe ali no desespero, na ansiedade, no desespero dela, né? Era mãe solteira. Ela foi até ele, pedir ele um dinheiro para comprar um xarope, um remédio para mim. O desespero de mãe, né? Quando a gente é mãe, a gente faz tudo. E ela foi até ele, e ela chegando lá, ele virou para ela e falou para ela: filha de puta não tem pai. E ela virou para trás. E ela contou isso para o meu tio, que estava no lugar de pai dela. Esse meu tio me criou, e depois eu cuidei dele. Esse meu tio falou para ela nunca mais procurar ele, porque ele ia me criar. E ele falou para ela bem assim: olha, eu vou criar a sua filha, e você nunca mais vai ver esse homem, porque ele não é homem. Ele não presta, ele não é homem. E homem que é homem, ele assuma, né, a sua família.
No entanto, portanto, ele tem outras famílias, né? Ele tem várias famílias. E eu adoro, considero muito meus irmãos por parte de pai. Mas ela virou para trás e decidiu nunca mais procurar ele. Ele arrumou outra mulher, teve outros filhos, o qual eu amo muito, meus irmãos, minha irmã. E meu tio me criou como filha. Meu tio e minha tia, eles não tinham filho e eles me criaram. Eu era muito custosa, toda criança é muito levada. Toda criança é muito levada. Mas eu apanhei muito. Eu apanhava muito da minha mãe de criação. E eu lembro uma vez que eu estava sentado num tanque de água e esse tanque era alto para mim porque eu era pequena. Então ele era tão alto para mim. E criança responde, né? Criança às vezes responde. E eu lembro que eu respondi minha avó. E minha mãe me deu um tapa. E esse tapa ele foi tão forte que eu caí no chão. E eu caí no chão, eu levantei, mas eu comecei a chorar não de dor. Eu comecei a chorar porque doía na minha alma. Eu não senti dor do tapa, mas doeu tão grande lá na minha alma, tão forte. E eu fui lá pro quarto chorar. E eu chorava. Aí meu tio chegou, foi lá, passou a mão na minha cabeça. E ele dizia para mim, não chora, filha. Sua mãe, ela tá nervosa, mas ela gosta de você. Ela te deu um tapa, mas ela gosta, ela te ama. E quanto mais ele falava, mais eu chorava. E eu queria parar de chorar, mas não conseguia. E ele falava para mim parar de chorar e eu soluçava mais e mais e eu não conseguia parar de chorar. E minha barriga já doía de tanto que eu chorava, mas não conseguia parar. Bom, esse dia passou e meus tios me criaram. Com o passar do tempo, a minha mãe ficou alcoólatra, a minha mãe de criação ficou alcoólatra. E minha mãe verdadeira começou a ir para a igreja evangélica e me levava todos os dias para a igreja evangélica. Eu lembro que era a igreja Maranata. Enquanto minha mãe de criação, meu pai de criação estava ali bebendo, minha mãe verdadeira tomava banho, me dava o banho e todo domingo ela me levava para a igreja. Até hoje eu conheço minha professora, que foi minha professora da escola dominical. Ficou marcado no meu coração. Era a minha xará. Ela chama Wanda. E eu aprendi muito nessa igreja Maranata. Até hoje eu lembro dela, da minha professora da escola dominical. E eu cresci no meio daquela violência, vendo meu pai de criação, às vezes, batendo na minha mãe, porque pedia paciência com ela. Ela bebia muito, a gente trancava a janela para ela não sair para buscar bebida, e ela pulava a janela e caía lá no chão. No outro dia ela estava com o olho roxo, os olhos roxos, e nada segurava ela. Às vezes ela comprava bebida e eu jogava a bebida dela fora. E eu lembro quando ela chegou com 1 litro, com uma vasilha, um vidro de pinga, e eu joguei essa pinga na pia e deixei embora. E quando ela foi procurar essa pinga e ela descobriu que eu tinha jogado fora, ela avançou na minha roupa e eu já estava de camisola. E ela rasgou minha camisola de cima a baixo e me deu um tapa. Ela sempre me batia. Mas eu cresci e um dia ela me avançou, né, porque eu escondia a pinga dela. Ela avançou em mim e eu dei um empurrão nela. E ela caiu assim na cama. E depois eu pedi perdão a Deus. Falei, Deus me perdoa. E ela sempre bebia. E eu era mocinha, ali tinha meus 18 anos, 13, 14, 15, nessa idade mais ou menos. Na minha época, nos anos 80, existia, a mocidade fazia muito baile
dentro das casas, da própria casa. Momento ali da juventude, tudo na inocência, porque naquela época as pessoas divertiam, mas todo mundo na inocência, né? Quem viveu os anos 80 sabe disso. E aí, às vezes, eu estava ali arrumando, mocinha, tomando um banho para ir para o baile, e chegava uma colega minha e dizia para mim: Wanda, corre ali fora que a sua mãe tá caída ali no chão. E eu sempre tive muita força. Quando eu era mais nova, né, eu tinha muita força. E ela era magrinha e eu carregava ela no colo. E eu conseguia trazer ela no colo para minha casa. Aí eu não saía mais. Aí chegava uma colega, outra: Wanda, você não vai? E eu dizia: não, não posso. Tinha vergonha de dizer por quê. E eu ia cuidar dela. E aí eu ia fazer um mingau e colocar por boca abaixo para ela alimentar, para ver se ela melhorava. E isso foi muitos anos assim. Eu alimentando ela para ver se ela melhorava, para ver se ela não ficava pior. E foi muito tempo desse jeito. Até que um belo dia eu ganhei uma bicicleta do meu tio, do meu pai, que eu sempre chamei de pai. E eu lembro que eu desci uma rua que chama a Rua do Saai. E eu desci essa rua disparada, disposta a bater no que tivesse na frente. Eu desci essa rua com tudo. Eu era menina, mocinha. E nessa época existia um caminhão chamado Mobilar, da loja de móveis que vendia na minha cidade. E na hora que eu estava já descendo a Rua do Saai, uma rua ali muito grande, muito comprida, lá embaixo ia atravessar o caminhão da Mobilar. Eu vi a hora que ele ia atravessar, e a bicicleta eu ia bater assim de frente com o caminhão, do lado do caminhão. Mas Deus me deu livramento, porque ele acelerou, passou, e eu passei direto e não bati no caminhão. Esquecendo de um detalhe: antes da minha mãe engravidar, ela tentou pôr sonda para me tirar. Ela fez de tudo para me tirar, de medo do meu tio, que ficou no lugar de pai dela. Ela fez de tudo que vocês pensar que é bom para tirar, para abortar, ela tomou. Tudo quanto é chá que falaram com ela, para ela tomar, ela tomou. Mas nada fez ela abortar. E quando eu nasci, minha tia, essa que me criou, falou: Wanda, Deus tem uma obra na sua vida muito grande, porque não era para você estar aqui. Deus tem uma obra na sua vida. E eu ainda não tinha entendido isso, né? Eu ainda era menina, mocinha, meia sem juízo. E a vida continuou para mim sem entender por que meu pai não me quis, por que a minha mãe não me criou, por que eu fui criada pelos tios. E foi toda aquela confusão na minha cabeça, até que a vida passou, eu casei e formei a minha própria família, e tudo passou, e eu não fiquei mais atormentada com essas lembranças, porque aí veio os filhos e eu comecei a cuidar dos meus filhos. E meu pai verdadeiro nunca me deu nome nem para mim e nem para meus irmãos, a não ser para a última irmã que eu tenho hoje, que ele casou com a mãe dela. Quer dizer, isso tudo foi difícil para mim, com certeza foi difícil para minha outra irmã, para meus irmãos. Ter um pai que não assumiu, ter um pai que nunca deu amor. Isso é muito difícil para uma criança entender. Mas graças a Deus, ele já tinha escrevido o meu nome no livro da vida. E com certeza Deus também tem planos na vida também dos meus irmãos, né?
Deus, Ele trabalha de forma que nós não entendemos. Deus trabalha de forma linda. Deus deu livramento, várias vezes o livramento de morte, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, Deus tem dado livramento de morte na minha vida. Aleluia. Livramento de morte, porque era de Deus. Está aqui hoje. Não sei, talvez a pessoa hoje está ouvindo esse testemunho e pode dizer: eu passei por isso, né? Fui rejeitada pelo pai, pela mãe. Minha mãe tentou me tirar, meu pai não me assumiu. Mas eu quero te dizer, ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, o seu Deus, o nosso Deus, jamais te abandonará. Ele te põe no colo hoje e ele diz para você: tu és minha filha amada, tu és minha filha que eu te formei desde o ventre da sua mãe. Eu sabia que algo Deus tinha na minha vida, porque desde o ventre, a minha mãe, ela estava ali tomando remédio, tomando chá para abortar e nada fez ela me abortar, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Deus, Ele tem plano na sua vida também. Deus, com certeza, tem te dado muitos livramentos, como já me deu. Deus me deu vários livramentos. E hoje eu estou aqui para contar esse testemunho. Estou resumindo porque o tempo pode não dar. Mas eu quero dizer para você que está passando por este problema. Talvez você está sendo rejeitada pela mãe, pelo pai, pela família. Talvez sua mãe tentou te abortar. Talvez você não foi aceita pelo teu pai. Eu superei tudo isso porque eu tive a minha família, minha própria família. E todo aquele carinho, todo aquele amor que me faltou, eu pude ter com os meus filhos. E superei tudo isso. Quero dizer para vocês que não foi fácil. Não é fácil você superar uma dor. Mas esses dias Senhor Jesus tem falado muito no meu coração sobre a dor na alma. Quantas pessoas já passou por essa dor na alma? Essa dor que eu mesmo passei. Essa dor que um dia eu pensei em bater com a bicicleta na frente de um caminhão. Talvez para pôr um ponto final. Eu ainda não conhecia Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, oh, aleluia, tudo se fez novo na minha vida. Tudo se fez novo na minha vida. Hoje eu tenho uma vida de felicidade, de harmonia, de paz. Apesar de ter filhos com problema, apesar de ter filhos na prova, na luta, eu posso dizer que até aqui Deus tem cuidado de nós. Estou orando para Deus salvar todos os meus filhos. Estou orando e buscando de Deus, mas posso dizer que Deus tem cuidado até aqui. E Deus, Ele não deixa nenhum dos seus escolhidos na prova. Deus não deixa. O inimigo, ele pode tentar tirar a sua vida. O inimigo pode tentar colocar uma depressão em você. O inimigo pode colocar uma ansiedade no seu coração, uma rejeição, uma tristeza profunda na sua alma. Mas ele não tem poder para tirar a sua vida. E quando Deus tem promessa na sua vida, tenha certeza de uma coisa: Deus entra na batalha por você. E eu dei o primeiro passo. Eu lembro que eu fui na igreja e quando eu cheguei na igreja, todos aqueles jovens cantando, eu comecei a chorar quando eu vi os jovens todos cantando e eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu comecei a ver como era a minha vida e como era a vida daqueles jovens. Eu lembro que foi o nome do meu pastor que me batizou, era o pastor Patrocínio. A igreja era em frente a um tiro de guerra
aqui na minha cidade, Formiga. Eu tinha 22 anos, quando eu fui batizada por meu pastor Patrocínio. E quando eu estava ali vendo aquela mocidade toda louvando, eu comecei a chorar. E aí ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu levantei a mão, fui lá na frente, aceitei Jesus, chorei muito. E desde esse dia, minha vida, ela foi mudada, transformada. E Deus entrou na minha vida, eu deixei Deus entrar na minha casa. Deus transformou a minha vida e eu mudei. Eu não sabia conversar, eu não sabia falar, eu era bruta, eu era mal educada, sem educação. Deus me deu temperança, Deus me deu domínio próprio. Deus me ensinou a falar, conversar, a tratar o meu próximo. Deus mudou o meu caráter. Deus mudou toda a minha história. Depois do passar do tempo, muito tempo, eu desviei. Fiquei no mundo. Não por muito tempo, mas não sei dizer para vocês quantos anos. Mas eu fiquei no mundo, desviei por uma decepção dentro da igreja. Não desvia por causa do homem. Não sai da igreja, não desvia por causa de uma decepção do homem. Hoje eu entendo que eu não estou ali na igreja por causa de homem, nem por causa de ninguém. Eu estou ali na igreja por causa de Jesus. Eu estou ali porque eu preciso de Jesus. Não é Jesus que precisa de mim, eu preciso dele. Hoje eu entendo que se fosse naquela época, eu não ia mais sair da igreja. Eu não ia mais sair. O homem, ele sempre vai te decepcionar. Então, não saia do ministério por causa de decepção. Continua na igreja. Continue na igreja, porque Deus vai te justificar. Eu saí, fiquei afastada. E durante o tempo que eu fiquei lá na minha cidade, numa cidade de Belo Horizonte, eu congreguei com meu pastor Samuel durante 20 anos. E durante esses 20 anos eu congreguei com ele ali em Belo Horizonte. Depois eu saí da igreja, passei por uma outra igreja, né? Que eu fiquei 20 anos com o pastor Samuel, na Assembleia de Deus. E depois eu mudei de ministério, e nesse outro ministério eu me decepcionei e saí. Eu fui consagrada lá, a missionária, com vários pastores, várias pastoras, uma igreja muito grande, muito séria, igreja batista, e fui consagrada missionária, mas eu me decepcionei nesse ministério. E eu saí, outros irmãos também saíram. Uns foram para outros ministérios e eu fiquei afastada, sem ir em lugar nenhum, sem ir em igreja nenhuma. E retornei para a minha cidade natal. E quando eu chego aqui na minha cidade natal, eu fico sabendo que o meu pastor, que eu congreguei 20 anos, estava na minha cidade. E resolvi procurar ele e congregar novamente com ele. Hoje eu estou aqui na minha igreja, congregando com ele. Hoje, para a honra e glória, eu não tenho um pastor, mas eu tenho 2 pastores maravilhosos. Pessoas que Deus preparou para liderar uma igreja. Hoje eu tenho 2 pastores, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para você que às vezes o mundo vai te machucar, porque o mundo jaz do maligno. O homem vai te decepcionar. Você vai carregar cicatrizes. Você pode carregar mágoas. Talvez até uma depressão. Mas dê uma chance para você mesmo. Dê um passo para Deus como eu dei. Quando eu aceitei Jesus, minha vida mudou. E naquele momento, a partir daquele momento, eu falei comigo mesmo. Eu preciso mudar. E eu olhei para dentro de mim. Eu olhei para dentro de mim mesmo. E eu procurei os meus defeitos. E eu falei, eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso mudar meu jeito de tratar as pessoas. Eu preciso mudar o meu jeito de falar.
Eu preciso mudar meu jeito de comportar e eu preciso mudar meu jeito de vestir. E eu coloquei isso no papel. Tudo que eu precisava mudar. E eu me esforcei. E falei, eu não nasci assim. Eu não nasci com os defeitos. E eu vou mudar. E eu dei uma chance para mim mesma. Eu falei, ainda que o meu pai não me amou, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho meus filhos que me amam. E eu não vou permitir que o maligno vence na minha vida. Que a dor venha cicatrizar na minha alma. Eu dei a volta por cima, meus irmãos, minhas irmãs. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu estou aqui para dizer que Deus, Ele cura, sara, liberta. Hoje eu estou aqui para dizer que Deus é o meu pastor e nada vai me faltar e nada tem me faltado. Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele tem me sustentado até aqui. E da mesma forma que Deus me sustentou, Ele também vai te sustentar. Basta você dar um passo para o Senhor. Basta você deixar ser ajudada. Basta você dizer para você mesma, eu hoje vou dar um passo para Deus. Porque não é ele que precisa de mim, é eu que preciso dele. Deixa Deus te ajudar. Dê um passo para Deus. Permita Ele te ajudar nesta noite. Amém? Você que está com depressão, você que está passando por uma angústia na sua alma, você que está passando por uma luta difícil que só você e o Senhor sabe. Nesta noite, se você quiser ser curada, dê essa chance para você mesmo. Eu tenho certeza que você pode. Há esperança no Senhor. Há esperança no Senhor. E a esperança de Deus, ela nunca morre na nossa vida. Olha, que o inimigo, ele tentou me tirar desde o ventre da minha mãe. O inimigo tentou fazer minha mãe me tirar desde o ventre, tomando remédio, colocando sonda, mas nada fez com que minha mãe me abortasse, porque Deus me escolheu desde o ventre. E eu tenho certeza, se você está aqui hoje, é porque Deus também te escolheu. Deus te chamou para um propósito. E acredita, você não está aqui por acaso. Deus tem um mistério, uma vitória para te dar. Deus tem algo para você nessa vida. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus não te deixou você vir neste mundo por mera coincidência ou por acaso. Se você está aqui hoje nesse mundo, é porque é propósito de Deus. E não tem um propósito de Deus que não é cumprido. Todos os propósitos de Deus são cumpridos na nossa vida. E eu tenho certeza que o melhor de Deus para você está para cumprir. O melhor de Deus ainda está por vir. Não é o fim. Acredita em mim, não é o fim. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Depende só de você. Somente de você. Deixa você ser ajudada hoje. Dê um passo para Deus. Se permita ser ajudada. Se permita ser abençoada hoje por Deus. Amém? Eu quero orar para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de cura, Deus de libertação, Deus de poder, Deus poderoso, Deus que liberta, Deus que sara feridas, Deus que entra no profundo, no escondido, Deus que sonda a alma, Deus que entra no profundo agora. Oh, Paizinho querido, eu quero te agradecer por todo o cuidado, por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, por todo o cuidado que o Senhor teve comigo, Pai, desde o ventre da minha mãe, por todo o cuidado que o Senhor teve comigo, meu Pai. Eu quero te agradecer hoje, sempre e todos os dias da minha vida, meu Pai, porque o inimigo, ele tem tentado me afastar de Ti,
quando eu desviei. Mas o Senhor tem promessa, e quando o Senhor tem promessa, o Senhor cumpre. Eu voltei, Deus, para teus braços, para a tua casa, e eu sei que o Senhor tem grandes promessas na minha vida. Por isso, Pai, eis-me aqui, estou aqui. Faça de mim, Pai, o teu querer, a tua vontade. Não eu, Pai, que quero, não eu que peço, nada que eu quero em mim, Pai, para mim, mas tudo que o Senhor quiser para mim, Pai. Tudo que o Senhor, todos os propósitos que o Senhor tiver para mim, Deus. Eu estou aqui para cumprir o teu querer e a tua vontade. Senhor, neste momento, eu te apresento, Deus, a vida dessa pessoa, Pai, que está agora numa cama, com uma depressão. Eu te apresento essa pessoa agora, Pai, que está num leito, que não quer saber, Deus, de mais nada. Talvez essa pessoa, Deus, que só chora, porque é muita dor na alma dela. Pessoas, Deus, que não conseguem mais ficar de pé para clamar ao Senhor, para buscar o teu socorro, para ler lá em Jeremias 33:3 e dizer aquela palavra que o Senhor diz para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. O Senhor, quando disse essa palavra para Jeremias, Jeremias estava no fundo de um poço. Ele foi julgado no fundo de um poço, Pai. Quando o Senhor diz para ele: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh Deus, obrigado porque hoje eu sei porque clamei a ti. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pelo teu amor, por esse amor ágape, por este amor incomparável. Oh, Pai, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, cuida dessa pessoa, cuida dessa minha irmã, desse meu irmão, que às vezes ele está agora ou ela está pensando que ninguém entende ela, que ninguém entende ele, que ele ou ela está passando por essa dor sozinha, mas o Senhor está aí, Deus, sondando esse coração e essa alma. E eu tenho certeza que essa pessoa não está sozinha, porque os anjos do Senhor se acampam em volta daqueles que o temem, daqueles que o buscam. E quando nós, Pai, abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entra com a providência, com a cura, com a libertação. Os anjos do Senhor faz morada no nosso ser, na nossa alma, e tudo se faz novo, porque o Senhor é Deus de mudança, o Senhor é Deus que renova, o Senhor é Deus que ressuscita aquilo que morreu na nossa vida. Deus, talvez essa pessoa, Pai, que se sente já vegetando, que se sente já morta, talvez ela não tenha mais uma esperança já para viver. Mas o Senhor, Pai, é Deus para mudar esse quadro hoje, para mudar a história dessa pessoa que está agora ouvindo essa oração. Senhor, muda a história dela. Nós profetizamos, Deus, vida. Nós profetizamos agora vida e vida com abundância na vida dessa pessoa. Nós profetizamos, Deus, o Senhor, o teu Espírito Santo, renovando, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo força agora para esse corpo, para essa alma. Transforma, Pai. Entra com a transformação, com a mudança. Põe essa pessoa de pé, Deus. Dê força a ela para orar, para clamar ao Senhor. Senhor, dê força para essa pessoa, entendimento, para ela entender que ela precisa do Senhor, que ela precisa ir para a sua casa, buscar ajuda, buscar o Senhor, porque a tua casa é lugar santo, é lugar sagrado, é como uma escola, Pai. Toda criança, para aprender a ler e escrever, ela precisa ir para a escola. Não tem como uma criança aprender a ler se não for para a escola e ter a aula com o professor. Da mesma forma, Deus, não tem como nós crescer e aprender a tua palavra se nós não formos para a igreja e aprender a tua palavra com o nosso professor, que é o nosso pastor.
Oh, Pai, a tua palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma. E nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu coloco nas tuas mãos, Deus, a vida dessa pessoa. Estamos aqui alicerçada na sua palavra que é viva. Estamos aqui alicerçada na tua palavra que é eficaz, que faz, Deus, a diferença, que faz a mudança acontecer, que levanta o paralítico, que faz o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Oh, Deus, a tua palavra que muda história. A tua palavra que é eficaz, muda a história nessa noite, Pai, dessa pessoa. Transforma, refaz, muda a história, escreve um capítulo novo, escreve uma história nova, muda a página, Pai. Vira a página nessa noite para a honra e glória do teu nome. Senhor, abençoe esse casamento. Abençoe esse casamento que está à beira do divórcio. Não permita que o inimigo ganhe essa vitória. Porque foi o Senhor que fez o casamento, foi o Senhor que uniu, Pai, a família do Senhor. E nós profetizamos a família sendo agora abençoada. Todas as famílias, Pai, do mundo inteiro, de toda a nossa nação. Abençoa as famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa toda a nossa liderança. Abençoa os nossos pastores, missionários, presbíteros, obreiros, toda a casa do Senhor, Pai. Acampa os teus anjos lá dentro. Abençoa, Deus, cada membro, cada um que vai entrar ali ferido, machucado. Pessoas que vão entrar, Deus, ali em cacos, arrebentados. Mas eu creio, Deus, no teu poder e na tua palavra, que ela pode entrar, Deus, em cacos, mas ela vai sair transformada. Porque a tua casa, Deus, é o hospital de alma. É hospital para pessoas que vão entrar machucadas, sim. Pessoas que vão entrar, Deus, feridas, mas que pode sair transformada se ela quiser ser, se deixar ser mudada. Oh, Pai, nesta noite, eu te peço por todas essas vidas que estão, Deus, sofrendo, machucadas, feridas na alma. Toca nesta hora, Espírito Santo de Deus, em cada alma agora. Toca, Pai, transforma, entra com a tua cura, entra com a tua provisão. Visita os hospitais, os presídios, visita, Deus, a creche, todas as crianças desse mundo inteiro. Visita todos os adolescentes, guarda cada um, Pai. Abençoe e guarda também todos que estão agora no asilo, todos os moradores de rua, todos os lares, toda a família, todos os casamentos, filhos que estão nas drogas, na prostituição, família, Pai, que não tem paz. Nesta noite, Deus, transforma tudo. Entra, Deus, com a provisão do Senhor. Envia o teu anjo, Senhor, agora, sobre este lar, sobre essa casa, sobre essa família. Muda a história, meu Pai. Acampa teus anjos agora dentro desta casa. Acampa teus anjos dentro dessa vida que não tem mais esperança. O Senhor é Deus e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Eu te entrego essa vida, essa alma, essa família agora nas tuas mãos e no teu altar. Crendo na resposta, no milagre do Senhor. Muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha família, meu Pai. Muito obrigado porque é Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por todas as irmãs desse grupo, por todos os irmãos que vão ouvir, Deus, essa oração. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui, orando comigo. Senhor, dê força, renova, transforma, muda o quadro, porque o Senhor é Deus e nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos a Tua soberania sobre nossa vida e te pedimos, Pai, não afasta de nós o Teu Espírito, porque nós precisamos de Ti. Obrigado por tudo, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus grande e poderoso como o Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.